estamos aqui para apresentar o conteúdo de Geografia Ambiental, disciplina do curso de Meio Ambiente. Eu sou o professor Renato Sérgio e vamos estar juntos agora nesses próximos slides a fazermos uma explanação do que é a Geografia Ambiental, quais são os seus princípios, principais características e o que é essa disciplina para o desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada, desenvolvida e que traga uma perspectiva melhor para que nós entendamos quem é o meio ambiente, quem é um homem, quem são os agentes, quem são as características mais desenvolvedoras do espaço territorial, tá bom? Então vamos lá. O primeiro slide, ele mostra um pouco das características que fazem relação aos conceitos sobre geografia ambiental, sobre os tipos de características que essa geografia hoje é bastante crítica, avaliativa e que mostra as grandes mudanças contemporâneas que o espaço global tem passado. Então, por conta disso, a geografia ela tem o intuito de apontar as realidades diversas que estão relacionadas ao território e ao desenvolvimento desse território, seja com atividades econômicas do setor primário, secundário, terciário e os reflexos dessas ações para com o meio ambiente. Então hoje, a principal indagação que nós questionamos no mundo da geografia, no que tange ao espaço ambiental e ao espaço social, são que tipo de atividades podem ser desenvolvidas, que traga o desenvolvimento econômico da região, porém, que mantenha uma conservação do ambiente e das relações ambientais que existiam naquele espaço, que mantenham-se existindo durante o processo de ocupação e de uso e que lá levem a uma prosperidade equinânime, ou seja, que permitam a qualidade de vida e que essa qualidade de vida ela possa ser representativa. Representativa em qual sentido? Que vá desenvolver uma atividade que consuma o espaço territorial, equilibre esse espaço territorial, mas que não traga mudanças na ordem de ocupação, na ordem de transformação degenerativas. O lixo jogado ao céu aberto, o esgoto jogado ao céu aberto, são ações degenerativas. No entanto, quando você permite uma coleta seletiva do lixo, uma separação dos tipos de lixo, um reuso do lixo, isso é ação geográfica. Por isso que nossa disciplina, ela trabalhará o que é geografia, o que é o meio ambiente e as condições de sobrevivência, as condições de equilíbrio que vão ocorrer. Por isso, meninos, nós vamos agora aprender alguns dos conceitos que fazem parte dessa geografia ambiental e o que ela vai ajudar, como ela pode proporcionar melhores condições de uso, melhores condições de agregamento, melhores condições de transformação do meio ambiente favorável ao homem e vice-versa. O próximo slide, ele fala disso. Vocês veem aí ao seu lado direito da tela o que é o lixo, os tipos de lixo, a desagregação que o lixo causa. O exemplo da figura número 1, que é o lixão aqui da capital do Piauí, Teresina. Nós temos isso muito próximo da realidade aí dos municípios de vocês, onde alguns dos políticos, dos administradores municipais, infelizmente ainda não conseguiram ter dentro da sua organização administrativa uma ponderação, uma estrutura mais adequada, mais indicada do que é o lixo, onde armazená-lo, onde dispô-lo, como reutilizá-lo e, acima de tudo, como educar a minha população. Educar a população ambientalmente é ter melhores ambientes, é proporcionar às gerações que aqui estão hoje, eu, você, a mãe, o filho, os nossos amigos, bem como os futuros descendentes desses nossos familiares, destes nossos amigos. Qual é o ambiente que nós gostaríamos de viver? É este que aí está na figura, do lixo a céu aberto, com pessoas que estejam trabalhando, fazendo a coleta de um lixo que pode trazer uma série de doenças. Lembre-se, lixo é vetor de doença. Lixo é propagador de mau desenvolvimento social. Lixo é reflexo de desagregação, degeneração. E por conta disso, ele tem um quesito. A geografia ambiental melhorará, a
interpretação, o estudo desse quesito que é o lixo. Então, o que é a geografia ambiental, pessoal? É a geografia que tem como finalidade interrelacionar o que é o elemento do ambiente, o que é o elemento antrópico. Ei, elemento antrópico é tudo aquilo que esteja correlacionado às ações do homem em sociedade, seja ele o índio que lá está próximo às florestas, morando na comunidade indígena, mas que atua, que age sobre a natureza, que usufrui essa natureza. E isso são interrelações da sociedade com o espaço, da sociedade com o meio. O homem aqui, na cidade, na grande cidade, na média cidade ou na pequena cidade, ao construí-la, ao modificar o espaço que existia, também são ações antrópicas. Ações antrópicas, repito, o que é, pessoal? São todas as ações que são produzidas, geradas, elaboradas pelo homem em sociedade, em comunidade. Quais são as consequências disso? Quando nós degradamos, quando nós não planejamos, quando nós não temos ações de equilíbrio ambiental, com ações educativas ambientais, nós geramos uma série de consequências. E quais sejam? A criação de uma natureza, seja ela artificial, e a adequação ou a participação de uma natureza artificializada com a natureza natural. O que é a natureza natural? É aquela que não foi modificada, aquela que não teve interferência direta do homem. Uma floresta, uma mata, ela não teve interferência do homem. Quando ela não teve interferência do homem, chama-se de ambiente natural. Porém, no entanto, uma floresta de eucalipto que foi plantada pelo homem, introduzida numa região, apesar de ser uma floresta de eucalipto, mas ela não é uma floresta natural, principalmente se ela existir aqui no Brasil. Ela é natural se ela é lá na Austrália, de onde ela surgira, de onde aparecera. Quando ela migra, trazida pelas colonizações e pelas atividades econômicas outras a outras regiões, ela não pode ser chamada de atividade ou natureza natural. Ela tem que ser chamada, conceituada de natureza artificial. Exemplo disto é a figura aí, abaixo. Nós temos vários tanques, piscinas e tanques de piscicultura, de diversos tamanhos e dimensões, onde cria-se peixe, né? E onde cria-se peixe que depois foi danificado, infelizmente, aí por conta da destruição pelo tufão Aiwan, em novembro de 2013 passado. Nós tivemos, infelizmente, uma catástrofe natural que foi produzida por variações climáticas. Lembrando, daqui a pouco, mais à frente nos slides, discutiremos isso. Mudanças climáticas é uma coisa, alterações ou variações climáticas são outras coisas. Mais à frente distinguiremos esses conceitos. Passando o slide, chegamos então a nomenclaturas. Para que nós entendamos a geografia ambiental, é imponderável, ou seja, é imprescindível que nós esclareçamos o que sejam fenômenos, qual é a relação que ele tem com a geografia e o que ele causa ao ambiente. Uma chuva que caia sobre as florestas nativas e a mesma chuva que caia sobre as cidades, o impacto, a fenomenologia, a consequência dele, ela é distinta. Observaremos isso mais à frente. Uma chuva que está caindo sobre a floresta amazônica, ela vai causar qual tipo de impacto ambiental? Quase que nada, quase que nulo. Por quê? Porque não haverão pessoas, não haverão prédios, não tem uma atividade econômica como a agricultura de grandes extensões, não haverá criação de gado. Então, os danos causados por ela, chuva, tempestade, que ocorra sobre as matas e floresta, é zero, é nenhum. Enquanto que uma tempestade, uma chuva, um temporal vier a ocorrer sobre uma cidade, sobre um vilarejo, alagamentos, inundações, destelhamento de casas, derrubadas de postes e etc., causarão impactos ambientais.
Por isso que nós conceituamos isso de quê? De desastres naturais. Porque foi provocado pela ação da natureza. Mas atingiu um ambiente humano, atingiu um ambiente antrópico, que haverão perdas tanto de ordem de vidas de pessoas, quanto perdas de ordem econômica e social. Passando então o slide, aí está aquilo que nós estávamos previamente salientando a vocês. Mudanças climáticas, o que elas são? O que elas ocasionam? O que elas transformam? E evidentemente, buscarmos explicações dos motivos pelos quais levam-nas a surgir. Mudança é transformação definitiva. Clima, ele pode sim mudar definitivamente. Porém, nós não concordamos com a visão que estejamos passando por mudanças climáticas. Nós apontamos e vamos mostrar no decorrer dos outros slides que virão, que estamos tendo variações climáticas. O que seja uma variação climática? São picos de transformações, picos de modificações do que seja o índice pluviométrico, o índice de radiação solar variando ao longo do tempo cronológico. Meses que são mais quentes, meses que são mais frios, períodos de maior intensidade pluviométrica, outros períodos mais secos, como ocorreu e está ocorrendo no Nordeste brasileiro. Nós estamos tendo acentuação da seca, nós estamos tendo menores índices de pluviosidade, mas isso não significa dizer que haverá continuidade disto. Se este fenômeno de seca passar a ser corriqueiro, frequente ao longo de décadas, aí sim nós poderíamos considerar uma mudança de clima. No entanto, as mudanças elas são variáveis ao longo dos meses, ao longo de um ano para o outro. Por conta disso, nós somos adeptos àquele grupo de pessoas que não concordam da nomenclatura mudança climática. Nós somos favoráveis a entendermos que o clima está passando por uma variação. Escala global e regional dentro do planeta, ao longo do tempo, estão com variações de clima. Por exemplo, a foto que aí está, falando sobre o derretimento das calotas polares, é uma foto do ano 2012. Em março de 2012, nós estávamos aí com o noticiário da imprensa, dos jornais, tanto impresso quanto pela internet, afirmando que o mundo estava passando por um problema sério, que era o derretimento das calotas polares. E que isso ocasionaria, produziria, justamente o quê? Derretimento do gelo, aumento dos índices das águas oceânicas, consequentemente haveria um maior problema nas regiões urbanas marginais litorâneas do mundo afora, por conta do problema das águas do mar estarem subindo, interferência do aumento das marés e etc. E pessoas poderiam estar sendo atingidas por conta desse fenômeno. Este ano de 2014, o que nós temos no noticiário da TV, dos jornais? Ao contrário disso, nós não estamos tendo o descongelamento das calotas polares. Nós estamos tendo, mostrados pela imprensa, índices de temperatura de menos 20 graus, menos 30 graus, menos 50 graus nos Estados Unidos da América, na França, na região da Dinamarca, na Suíça, na Suécia. A Rússia bateu recordes de queda de temperatura, principalmente na região siberiana, menos 60 graus Celsius, um frio excomunal, o maior período de queda de temperatura dos últimos 60 anos. Aí eu pergunto a vocês, meus caros alunos, o que devemos considerar? O mundo, como tanto se alertou, está passando por um processo de aquecimento global ou está, no ano de 2014, passando por um processo de resfriamento global? Cabe aí a vocês responder essa primeira pergunta nossa aqui do professor Renato Sérgio. O mundo está passando por um processo de derretimento das calotas polares, aumento do nível das águas oceânicas, ou, como 2014, estamos passando por um processo ao contrário. Ao invés de nós termos águas aumentando seus níveis nos oceanos,
por conta do derretimento, estamos passando por um período de esfriamento. Queda de temperatura, menos 20 graus, 30, 50 graus, é queda de temperatura. Então, ao invés de nós termos águas derretendo, nós temos águas congelando. Nós tivemos uma nevasca agora no estado de Chicago, nos Estados Unidos, que 10 metros de altura, melhor dizendo, de profundidade, de neve. E toda hora, todo momento, os caminhões tendo que retirá-las das avenidas para poder as pessoas passarem e transitarem, bem como os caminhões e veículos. Então, o que é que está acontecendo com o mundo? Qual é o grande segredo do mundo contemporâneo hoje? É termos ou não aquecimento global? É estarmos em processo de resfriamento? Eu indico até vocês um episódio de um filme chamado Um Dia Depois de Amanhã. Anote aí, meninos, anotem. Peguem a referência desse filme. Peguem, é interessante, ótimo. Já passou na TV, você facilmente pode baixar o download pela internet, pode ir à locadora no seu município e alugue, assista. Um Dia Depois de Amanhã. O cenário do filme é justamente essa temática do slide, falando sobre mudanças climáticas, a despreocupação dos grandes governos globais em não ter atenção ao meio ambiente. É justamente isso. Olha, atenção, de novo, quem tem preocupação em conservar o planeta não são os governos, não são somente nós, as pessoas, somos todos, governos, pessoas, ONGs, organismos internacionais, organismos nacionais. A política de melhoria das condições ambientais, que a geografia tanto quer colaborar com essa intenção, é esta. Nós, plural. Somos nós que devemos averiguar, somos nós que devemos sempre nos policiar. Para quê? Para que nós possamos identificar: está havendo variação climática ou está havendo mudança climática? Você aí, pergunte, leia os nossos módulos, veja as nossas aulas, participe dos nossos fóruns. É nessa condição que você tem que participar como nosso estudante, como nosso aluno. Averigue o que está havendo mesmo, o que está ocorrendo mesmo com o mundo. As épocas de nebulosidade, as variações de umidade térmica, as alterações que estão ocorrendo, diz respeito ao quê? Ao ontem, ao hoje, ao amanhã. Mas o que leva a crermos que estejam não mudando o clima são a soma de todos os fenômenos observados ao longo de séculos. Portanto, tenhamos cuidado com o que é dito na imprensa, tenhamos cuidado com o que é dito pelos jornais. É por isso que vocês estão aqui conosco. A escola, o Instituto Federal do Piauí, através do ensino à distância, está levando a você a oportunidade de esclarecer, tirar suas dúvidas e, acima de tudo, aprender. Próximo slide, falo disso. O que causa as mudanças climáticas? Nós temos aí 3 figuras que são colaboradoras para que isso ocorra. No caso, lembrando, a temática do slide são causas das mudanças. Porém, nós, professores, eu, no caso aqui ministrando essa aula para vocês, aponto o que está ocorrendo. O que eu concordo com o conceito é de variação climática. E aí sim, sensibilidade dessa variação se dá pelo mundo moderno no qual nós estamos. Na sua escola, aqui no Instituto Federal com as aulas presenciais, aí nos nossos polos, na sua casa, residência, o calor, o frio é sentido diretamente pelas condições socioeconômicas da população. O que é que eu quero dizer com isso? Se há uma pessoa que ela tem padrão de vida econômico elevado, ela vai ter ar-condicionado no automóvel, ar-condicionado nos carros, os filhos estudarão em escolas que têm um ambiente climatizado, favorável àquele ambiente do clima externo. Ok? Enquanto que as famílias menos abastadas, o que é que significa dizer abastarda? São aquelas pessoas que não têm condições de renda melhores, ou seja, são pessoas mais humildes, são pessoas que não têm renda mais significativa, portanto elas vão ter ar-condicionado em seus quartos. Felizmente elas não vão ter escolas de melhores qualidades aos seus filhos. Isso tudo
interferirá na sensibilidade que nós temos em sentirmos ou não o calor. Certo? Ok? Então vejamos aí. O que é que posso caracterizar como mudança climática? Primeiro, é um sistema que é interferido pela radiação solar. Aqui ao lado nós temos uma figura que mostra isso. As bilhões de explosões que ocorrem simultaneamente, constantemente no Sol. E que propaga-se essa radiação solar ao longo do espaço galáctico, ao longo do espaço do sistema solar. E essas ondas de calor, como estão aqui representadas, elas chegam ao planeta. E a nossa atmosfera, ela tem a finalidade de nos protegermos dessa radiação que o Sol nos manda. Radiação e calor. Quando ela chega aqui, no eixo atmosférico, ela proporcionará uma mudança significativa da penetração, da intensidade dos raios solares, principalmente quando eu levo em consideração o posicionamento que a Terra está em relação ao Sol. Ou seja, períodos de solstício. E o que é solstício, pessoal? É justamente o período em que a Terra está aproximada, inclinada, um dos seus polos ao Sol. É por isso que nós temos as estações do ano distribuídas ao longo do mesmo período. Primavera, outono, inverno e verão, elas são ocorridas ou se originam dentro de cada um do espaço territorial global pelo posicionamento que a Terra tem no seu ângulo direcionado ao Sol. Então os verões, eles são solstício de verão. Por quê? Porque um dos polos ou um dos hemisférios está mais inclinado, mais posicionado ao Sol. Então, sendo um dos polos direcionados mais ao Sol, o outro está menos posicionado ao Sol. É justamente o período no qual nós estamos. Período do hemisfério sul, onde está o território brasileiro, está inclinado nesse momento ao Sol, portanto aqui é o que? Verão. E lá no hemisfério norte, enquanto o Sol está posicionado em relação à Terra, ao eixo do hemisfério sul, o hemisfério norte está descoberto de maior intensidade de radiação solar. Por conta disso, a estação predominante, a estação reinante, que esteja ocorrendo agora, nesse momento, lá no hemisfério norte, é quem, pessoal? Inverno. Ora, se lá é inverno, obviamente aqui vai ser verão. Estes dois são exemplos de solstício de verão no hemisfério sul. Quando é solstício de inverno, significa dizer que o Sol não está posicionado naquele hemisfério, portanto as temperaturas são mais baixas. As variações das atividades solares, é justamente isso. Lembre-se, o nosso Sol, ele é um Sol de média para maior idade. Ele não é uma estrela nova. Ele é uma estrela que já está na sua metade cíclica. O que significa dizer? Desculpe, viu? Viu, pessoal? Calma aí. Eu não estou dizendo que vamos morrer agora. Mas isso é cíclico. Sistemas globais, eles vêm, têm concentração de energia e em outro momento elas se propagarão. Então, por esse motivo, o nosso Sol ele está propagando energia. Chegará um momento que ele não propagará mais essa energia. Então vai ocorrer o quê? Nossa estrela vai sucumbir, irá explodir e, consequentemente, tudo que estiver ao seu redor sofrerá as consequências. Tá ok? Bom, outro fator predominante, significativo e de extrema interferência na condição do clima são as ações que nós, homens e mulheres, produzimos em sociedade. Então, aqui a figura ao lado está mostrando isso. A mata, a floresta sendo derrubada, os caminhões trazendo e levando as madeiras que nós estamos usando no dia aqui da cidade. Inclusive tirei essa imagem da internet para mostrar a vocês, ó, a caveirinha mostrando aqui que a Terra está passando por maus momentos devido ao desmatamento clandestino e indiscriminado. Nós não temos tecnologias hoje? Temos. Podemos fazer um reflorestamento de áreas? Sim, claro que é possível. Os engenheiros florestais estão aí para auxiliar com a sua tecnologia e com seus experimentos. Porém, tirarmos demasiadamente a mata que é nativa é perda de duas coisas, ao meu ver, cruciais. Primeiro, dos microclimas e das interferências cíclicas
que as matas e florestas são grandes interferidoras das condições do ambiente. E a outra que se refere à tunazinha da perda da biodiversidade. É dela que nós vamos ter a solução de vários problemas, principalmente de ordem clínica. Tá ok, pessoal? Seguindo à frente, nós temos aí um vídeo que vai ser disponibilizado para vocês no segundo módulo, que fala justamente do opositor. Nós temos um cara aqui no Brasil, daqui da Universidade do Rio Grande do Norte, que tem uma opinião contrária a boa parte da opinião geral global. Ele é contrário ao posicionamento que o mundo não esteja se aquecendo. Tá? É um colega nosso, climatólogo da Universidade Federal de Alagoas. Desculpa, eu disse agora há pouco que era da Universidade do Rio Grande do Norte. Desculpa. É da Universidade de Alagoas. Tá lá o nosso querido professor. Vocês vão ver no próximo módulo, viu, gente? Não esqueça, fiquem aí ligados. No próximo módulo, esse vídeo que foi transmitido pela Jovem Pan via internet, todos os esclarecimentos do professor, embasados cientificamente para que não haja dúvidas. Lembre-se, em toda e qualquer circunstância haveremos quem concorda com o tipo de posicionamento e haverão pessoas que discordarão. Cabe aí fazermos o jogo de valores, de acreditarmos naquele que seja mais consistente e apontarmos, aquele estava com a razão, os experimentos dele são mais coerentes do que os demais, tá bom? Próximo slide. Nossa senhora, tá aí tudo que nós não queríamos que ocorresse, mas que ocorre. Somos nós todos, viu, pessoal? Você aí do outro lado da telinha, que nos está dando a oportunidade de explicarmos esse conteúdo através da EAD, do Instituto Federal do Piauí. Estamos aí, prática de poluições. Infelizmente nós temos os esgotos a céu aberto, as indústrias que lançam, mesmo o Brasil, lembrar disso. O Brasil tem uma das melhores políticas do mundo ambientais, porém, a fiscalização, o monitoramento, os governos que deveriam estar mais presentes dessas ações não fiscalizam adequadamente o ambiente. Isso gera o quê? Poluição atmosférica. Tá aí a chaminés mostrando isso. E os nossos rios? Preocupado demais. Primeiro porque água é um bem, um recurso natural extremamente significativo. De tudo que nos rodeia, o ciclo ecológico, o ciclo hidrológico, ele é importante. Se nós matarmos nossas águas e a durabilidade dela, ela é um bem ainda considerado por muitos como infinito. Eu sou daquele público de professores que não concordo com isso. Nós temos sim uma finalidade. A água pode, e eu sou um deles, considerado como bem finito. Por conta disso, olha o tanto de lixo que nós produzimos. Isso aqui é uma foto que foi tirada do rio, no estado de São Paulo, no rio Tietê, próximo à área urbana do município de São Paulo. Aqui ao lado nós temos lá no estado do Rio de Janeiro. Olha que coisa mais linda, tão cheia de graça. É o esgoto que vem, que passa, poluindo as águas do meu mar. Parafraseando aí as letrinhas de Vinícius de Moraes, está aí na sua frente, esgoto a céu aberto, jogando dejetos, sujeira e sujando o mar, o oceano. Por último, a outra imagem ainda refletindo o desmatamento. O que são isso, pessoal? Unidunité, práticas de poluição. Disposição do lixo a céu aberto, lançamento de esgoto a céu aberto, emissão de gases poluidores e desmatamento e queimadas são grandes causadores de impactos ambientais. Bom, passamos ao próximo slide, que fala das mudanças de hábitos. O que devemos fazer para que o mundo não caia nesse esquecimento que é o meio ambiente? Nós temos que fazer as mudanças de hábitos, reciclarmos, gerenciarmos os recursos hídricos, usarmos novas fontes de energia, principalmente aquelas que nós somos mais ricos. O que o Brasil tem que muitos países do mundo não têm? Riqueza natural. Olha as placas aí de sol. Olha as placas aí para captar energia solar. O Piauí, por exemplo, nós temos uma cobertura de insolação durante o ano de 98%. 98% de todos os dias do ano tem radiação solar sobre o nosso estado. Significa dizer que a potencialidade que nós temos para a geração de energia solar é gigantesca. É gigantesca. Olha a água, recursos hídricos, região amazônica, região centro-oeste. Temos grande potencial hidroelétrico, geração de energia
causa impacto ambiental? Evidente, construção de grandes lagos vão alagar áreas, vão cobrir solos, vão cobrir florestas, mas eu estou falando de mudança de hábito, reciclar. Para tanto, aí sim, por isso que tem a tecnologia. Monitora-se tecnologia, georreferenciamento, imagem de satélite. A finalidade é esta: promover o desenvolvimento de políticas. Desculpa, está escrito errado. Desculpa, políticas de sustentabilidade. Políticas de sustentabilidade. Vamos ao próximo? Bem, chegamos então aí a uma indagação que eu vou colocar no fórum, tá, pessoal? Nosso fórum vai discutir esse slide. Então, pessoal, fiquem atentos. Estando lá no fórum, participe, dê a sua contribuição, opine, fale. Como é que planejamos as cidades? Como é que nós temos a distribuição de renda das pessoas? O Bolsa Família é uma possibilidade de distribuição de renda que acarrete algum tipo de resultado e que ele seja esperado? Controle populacional, política de controle de natalidade, diminuição da quantidade de filhos na família, isso traz algum tipo de retorno positivo? É a sua opinião que queremos saber. Outro, equilíbrio econômico, diminuição da diferença entre que mais rico e mais pobres, diminuição da diferença entre aquele que mais tem e aquele que nunca teve nada. Como melhorar essas situações? E por último, a sua opinião é bem-vinda quando você falar e disser sobre quais atividades de conservação nós podemos ter, quais atividades de planejamento para essas conservações existirem. Ok? Então encerramos aqui nossa aula. Bom estudo, tudo de bom para vocês. Um grande abraço, foi um prazer. Professor Renato Sérgio, com Geografia Ambiental, a cada dia aí, desenvolvendo o ensino da EAD, Instituto Federal do Piauí, melhorando as condições desse Brasilzão, desse Piauí. Tchau, um abraço, tchau para vocês.